José Maria Marim tem 80 anos. É o atual presidente da CBF, a Confederação Brasileira de Futebol. Marim é formado em Direito pela USP. Durante o curso, foi também jogador do São Paulo Futebol Clube, de 1950 a 52. Mais adiante, na década de 60, iniciou sua carreira política como vereador em São Paulo. Era então filiado ao PRP, do integralista Plínio Salgado. Apoiador da ditadura militar, José Maria Marim foi deputado estadual pela Arena, partido de sustentação do regime. Foi também vice-governador de São Paulo na gestão de Paulo Maluf. Assumiu o governo por 10 meses após Maluf deixar a vaga de maio de 82 a março de 83. Com o fim da ditadura, Marim perdeu todas as eleições livres que disputou depois. Para senador pelo PFL, depois tentou ser prefeito em São Paulo pelo PSC, em 2002 tentou o Senado e também perdeu pelo PSC. Hoje está no PTB. Marim foi vice-presidente da CBF até Ricardo Teixeira renunciar em 2012. Assumiu a presidência da entidade e entre suas funções estão presidir o COL, Comitê Organizador Local da Copa do Mundo de 2014, que será realizada no Brasil. Olá, internauta, bem-vindo a mais um Poder e Política Entrevista. Este programa é uma realização do jornal Folha de São Paulo e do portal UOL. E a gravação, em geral, é realizada em Brasília, mas hoje é no estúdio do UOL em São Paulo, porque o entrevistado aqui em São Paulo é o presidente da CBF, José Maria Marim. Presidente, muito obrigado por comparecer ao estúdio da Folha, do UOL aqui em São Paulo. Eu começo perguntando sobre futebol. O senhor tem dado a entender que o técnico da seleção brasileira, Mano Menezes, vai ser o técnico até a Copa das Confederações, está tudo certo. E depois? Eu procuro acompanhar tudo aquilo que acontece na seleção brasileira de futebol, Fernando. Acompanhar. E a minha responsabilidade é muito grande. Então eu procuro dar a maior liberdade a toda a comissão técnica. Quando eu cheguei à presidência da Confederação Brasileira de Futebol, o técnico já estava escolhido, a sua comissão técnica, o diretor de seleções, o André Sanches, e nós demos um voto de confiança tanto ao diretor de seleções como à própria comissão técnica existente. Nós temos acompanhado os jogos. Eu acho que a seleção, aos poucos, vai adquirindo uma boa forma. Hoje ela tem uma base. Hoje ela tem um comprometimento total com o desejo não só da comissão técnica, mas principalmente do povo brasileiro, de se apresentar muito bem, primeiro na Copa das Confederações e posteriormente na Copa do Mundo. Mas o desempenho na Copa das Confederações, o senhor diria que é muito importante para a permanência do técnico Mano Menezes? Eu acho que não se trata apenas da Copa das Confederações e nem aguardar a Copa das Confederações. Eu acho que toda partida da seleção brasileira é importante para observação, para análise e para conclusão. Mas nós podemos dizer que hoje o técnico Mano Menezes está garantido até a Copa do Mundo de 2014? Eu posso garantir a você que ele é o técnico atual da seleção brasileira. A comissão técnica desfruta não só da confiança dele, como também da própria direção da CBF. E eu no cargo de presidente da Confederação Brasileira de Futebol, eu não posso de maneira nenhuma raciocinar em termos de hipótese. Você sabe do respeito, do profundo respeito que eu tenho a você, na verdade, da própria imprensa escrita, falada e televisada do Brasil. Mas em termos de seleção, principalmente, eu acho que a observação do maior responsável pela Confederação Brasileira de Futebol é muito melhor ele ficar como observador do que ele se manifestar. Por quê? Porque eu não quero amanhã, de forma nenhuma, de que
a seleção brasileira e, consequentemente, os jogadores ou a comissão técnica estejam trabalhando sob pressão. Então, sobre a seleção brasileira, eles têm hoje um excelente diretor de seleções, que é o André Sanches, um dirigente experimentado, o presidente do Corinthians, um homem que tem uma grande vivência no futebol e um técnico também de grande competência e com conquistas. Então, você até me perdoe, mas sobre seleção brasileira, eu quero me colocar apenas na posição de um observador. Agora, então, como observador que entende de futebol, o senhor já jogou futebol, vou falar de algumas dúvidas que os brasileiros têm. Pois não. A seleção brasileira, aparentemente, ainda não tem um goleiro titular, não é? Foram vários testados. O senhor acha que talvez o Diego Cavalieri, que é do Fluminense, que possivelmente vai ser campeão, talvez seja esse nome? O senhor tem ideia de quem poderia ser? Olha, Fernando, se eu me manifestar sobre um jogador, é a palavra do presidente da Confederação Brasileira de Futebol. Então, se porventura, amanhã, ele for convocado, ele diz, olha, o Marinho que insinuou, o Marinho que falou. Eu prefiro, se você me permitir, diante dessa liberdade que você está me dando, é que está ocorrendo uma coisa muito boa, Fernando. Que jogadores que já jogaram na seleção brasileira estão conversando comigo, se colocando à disposição. Há um termo diferente, não é se oferecendo, não. Se colocando à disposição, o Ronaldinho Gaúcho, por exemplo. Por coincidência, eu encontrei num hotel, eu fui acompanhar um seminário sobre a segurança da Copa do Mundo em Porto Alegre, e o Atlético Mineiro, na véspera do jogo, Atlético Mineiro e Internacional. Sim. E nós nos encontramos, por coincidência, no hall do hotel. Com o Ronaldinho? O Ronaldinho Gaúcho. E o próprio presidente Calil, o presidente do Clube Atlético Mineiro. Na véspera da partida, porque eu fui acompanhar um seminário sobre segurança da Copa do Mundo. Sim. E nós ficamos, então, no mesmo hotel. E o Ronaldinho Gaúcho disse o quê para o senhor? O Ronaldinho, demonstrando acima de tudo, ser uma pessoa... além de um grande atleta, ser uma pessoa educadíssima, veio em minha direção, eu fui em direção dele, nos cumprimentamos, ele de maneira bastante alegre, totalmente à vontade, falou, presidente, eu estou à disposição. Falei, ótimo. Qual a sua tenho leitura certeza disso? A leitura, veja bem, que ele tem interesse em voltar a defender a seleção brasileira, isso é muito bom. E se ele retornar, e quem decide isso é a comissão técnica, mas eu estou dando um exemplo, mas se ele retornar, veja bem, com o mesmo espírito de luta, com a mesma disposição que o Kaká voltou, o Kaká é um jogador consagrado, como é o Ronaldinho Gaúcho, jogador totalmente realizado, jogador que defendeu a seleção brasileira tantas vezes com brilhantismo, o Kaká voltou com uma disposição enorme, pelo prestígio que desfruta, até de uma maneira humilde, o Oscar continuou com a camisa 10, o Thiago Silva continuou como capitão, e ele se integrou no grupo, como mais um que veio ajudar o grupo. Então, isso é muito importante. Essa experiência de jogadores mais experimentados na seleção, o senhor acha que é necessário numa Copa do Mundo? Seria bom. Quem vai julgar se é necessário ou não é o técnico. A meu ver, se nós pudéssemos misturar, veja bem, a experiência daqueles que vestiram por várias vezes a camisa da seleção brasileira, a experiência desses jogadores consagrados, de reconhecida qualidade técnica, com esses jovens que estão surgindo, seria bom para um Oscar, seria bom para um Neymar e para tantos outros craques que estão surgindo, que estivesse ao seu lado outros jogadores com maior experiência, da mesma categoria e que já tiveram oportunidade de defender o Brasil em outras Copas do Mundo. Entendi. Então, eu acho que isso seria ideal. Mas quem decide isso é o técnico e é a comissão técnica. Presidente José Maria Marinho, o senhor é favorável ao uso mais intensivo de tecnologia nas partidas de futebol? Por exemplo,
que os juízes possam ter acesso ao videotape de uma jogada para tomar decisão? Existe muita controvérsia. Na própria FIFA existe controvérsia. Mas o Nós senhor vimos o que há acha? pouco tempo Platini defendendo um ponto de vista, a FIFA defende outro. Nós tivemos partidas na Copa do Mundo que causaram grandes polêmicas, Muitas. com equipes sendo eliminadas, sofrendo injustiças, com a realização, a não consignação de gol válido. Então, esta controvérsia existe há muitos e muitos anos. Qual é a sua opinião? A minha opinião, eu acho tudo aquilo que for possível se aperfeiçoar para se evitar injustiça e principalmente a revolta do torcedor, a decepção, eu acho que nós devemos procurar esses meios. Eu, por exemplo, dou até um exemplo, estava conversando com você, com o Fausto. Hoje se bate o escanteio, talvez, coloco no condicional, até apresente essa sugestão à FIFA. Hoje, quando se bate o escanteio, se a bola sair e voltar ao campo, já está invalidado, porque a bola... No voleibol, a bola sai muitas vezes da quadra e volta ao campo normalmente. Você vê muitas vezes vai devolver a bola para o jogo, quase se ferir. Então, eu estou dando, vamos dizer, uma hipótese. Então, eu acho que essa questão da tecnologia decidir alguns lances que causam polêmica, eu acho que deve ser estudado com muito carinho na FIFA. Muito bem. Calendário do futebol brasileiro. O senhor acha que precisa, como defendem alguns, que o calendário brasileiro seja adaptado ao europeu, que tenha as mesmas datas do calendário europeu? De forma nenhuma, Fernando. Você é um homem inteligente. Não se pode desejar fazer um calendário brasileiro moldado em calendário europeu. No nosso país, a extensão territorial é muito grande, é um continente. Cabe quase 83% da Europa dentro do nosso país. Não é um campeonato, vamos falar, adaptar o nosso campeonato ao campeonato espanhol, ao campeonato da França, ao campeonato da Itália. A grandeza territorial não permite isso. Quer dizer, nós queremos fazer um calendário baseado na Itália, na França e na Espanha. Errado. Nunca vai acontecer isso. Porque o futebol não se trata apenas de time grande, dos 4 grandes daqui ou dali. O futebol envolve o Brasil inteiro. Envolve mercado de trabalho, e motivação em cada cidade. Agora, alguma adaptação no atual calendário seria desejável? Você acha que tem como aperfeiçoar um pouco o calendário brasileiro? Adaptação é uma coisa. O que poderia ser feito? Usar como modelo o que acontece no Campeonato da Europa, isso nunca vai acontecer. Mas o que o senhor acha que poderia ser aperfeiçoado no calendário do futebol brasileiro? Eu acredito que nós precisamos estudar uma forma de no período da seleção brasileira, no período da seleção brasileira, o máximo, veja bem, se tratando não de uma Copa do Mundo e não de uma Copa das Confederações, mas os amistosos, o clube, um jogador bastaria para cada clube, não convocar mais do que um jogador em cada clube. Mas daí o senhor também não limitaria o uso dos amistosos? Porque os amistosos são usados para formar a seleção. Se limitar o número de convocações por time, a seleção não vai ser formada. Você poderia fazer um revezamento, porque você forma os amistosos para ir formando a seleção. O Brasil, nesse período que nós estamos atravessando, o Brasil não participa da eliminatória. Isso. Tem que substituir, tem que se preparar a seleção de outra maneira. Mas tem que treinar o time. Tem que se preparar de outra maneira. Por quê? Você não sabe. Amanhã pode existir até alguma crítica. Seria preferível que o Brasil não estivesse disputando eliminatória, porque daí se formaria uma seleção e principalmente enfrentando os adversários aqui na América Latina. Vocês sabem muito bem, o jogo de uma seleção brasileira contra uma seleção uruguaia, uma seleção argentina, colombiana, chilena, paraguaia é diferente de um adversário europeu. Mas aí, por essa proposta sua, veja só, um jogador por time. No caso do Santos, certamente seria convocado o Neymar. Já faz uma... Não adianta, no caso do Santos, que seja um só, não é? O principal, Fernando, o Neymar, eu posso lhe garantir,
O Neymar, claro que tem uma satisfação, uma honra em jogar pelo Santos, mas ele tem uma alegria enorme. Mas Olha, prejudica o time. Ele tem uma alegria enorme em defender a seleção brasileira. Claro, mas não Tomara a prejudica Deus o time, que presidente. todos os jogadores que integram a seleção brasileira têm esse espírito alegre, esse espírito, veja bem, de satisfação. O Neymar fica alegre, fica feliz quando põe a camisa da seleção brasileira. É esse espírito que nós queremos para todos os jogadores. Mas o senhor não acha que daí teria que ser encontrado uma forma para compensar o time? Sabe de que maneira, Zé? Já foi encontrada a forma. Qual seria? O Lucas foi vendido por quanto? 90 milhões, 100 milhões? Né? Eu vou lhe dar um exemplo. Fernando, você é um homem inteligente, um jovem inteligente. Você me sabe em que time que o Hulk jogava no Brasil? Não sei. Sabe, né? Não estranhe. Não, você continua sendo homem inteligente para mim. O Hulk jogou um pouco no Vitória, porque eu fui procurar saber. Eu fui investigar. O Hulk jogou um pouquinho no Vitória. Ninguém sabia do futebol do Hulk, onde que ele jogou, onde ele deu os primeiros chutes na bola. E o Hulk foi vendido por uma fortuna para a Rússia. Bom, porque o Hulk, que nunca jogou no futebol brasileiro, foi vendido por essa fortuna? Porque ele pôs a camisa da seleção brasileira. Isso eu lhe garanto. Eu lhe garanto. Eu só acho que a forma de... Oscar estava sem jogar. Estava dependendo de decisão de tribunal. Não jogava para o Internacional, não jogava para São Paulo. Eu entrei no circuito para que o jogador viesse jogar na seleção olímpica. Saiu ganhando o Internacional, saiu ganhando o São Paulo. E o Oscar foi vendido por uma fortuna. Está mostrando na Inglaterra que é craque. Então, a melhor maneira de se pagar os clubes é dando a vitrine. Entendi. E a grande vitrine é a seleção brasileira. É a seleção brasileira. É verdade. Agora, esse Só para encerrar esse assunto. O Paulinho, grande jogador do Campeonato Paulista. Mas a grande vitrine para o Paulinho, a seleção brasileira. Eu duvido, não precisa chegar a Copa do Mundo, que após a Copa das Confederações, e o Paulinho não seja vendido para o exterior com uma fortuna, uma verdadeira fortuna. Quer dizer, o senhor acha, então nós pagamos de uma maneira indireta. Entendi. E muito bem. A valorização dos atletas que vão para a seleção compensariam, no seu entender, com folga, o prejuízo que os times têm durante o campeonato com a ausência deles. E, Fernando, vou adiantar mais. Agora, surgiu um comentário, não foi você não, um comentário que alguns clubes iam se negar diante da sua premissa, que alguns clubes iam se negar a fornecer jogadores, iam protestar. Direito do clube. E vou agora, com seu testemunho, que é muito importante, se algum clube filiado à Confederação Brasileira de Futebol não desejar que nenhum atleta do seu clube seja convocado para a seleção brasileira, mande uma carta para o presidente da Confederação Brasileira de Futebol, José Maria Marinho, dizendo textualmente que é vontade do clube e responsabilidade do seu presidente que não deseja a convocação de nenhum jogador. Não será punido o clube e será atendido? Não, nenhuma punição. Lá, acima de tudo, é uma casa democrática, nós temos que respeitar. Mas assuma a responsabilidade. Porque, você me perdoa se eu não falar o nome do clube. Fale. Marinho, fulano de tal merece uma oportunidade, é hora de merecer uma oportunidade. Não sou eu que convoco, não sou eu que escalo. Enquanto dirigente, meu amigo, um grande dirigente, homem preparado, de muita personalidade. Olha, fulano de tal, quase que eu falo jogador para você, fulano de tal merece uma oportunidade. Está merecendo oportunidade. Não fui eu que convoquei e nem transmiti nada. Mas esse jogador hoje está na seleção. Será que esse presidente vai chegar para mim, o Fernando, e dizer:
Marinho, você me convocou, aquele jogador me desfalcou a equipe. Mas você que estava quase virando, não digo meu inimigo, mas ficando chateado comigo do jogador não ir para a seleção. Agora, deixa eu, para encerrar esse assunto, a gente tem que correr um pouco com o tempo. O senhor acha possível, no futuro, fazer um calendário de tal forma que os amistosos sejam colocados em algumas janelas dos campeonatos para que, se ocorrer, sejam ocasiões muito raras de jogos do Campeonato Brasileiro ou dos regionais junto com os da seleção? Isso é possível? Talvez. Eu não acredito muito. Mas pelo reduzir ao máximo? Eu não acredito. Não, é o objetivo. Esse objetivo existe. Entendi. Porque você reduzindo, você está selecionando. Claro. Mas, Fernando, você não imagina a dificuldade quando você fala em reduzir ou selecionar qualquer coisa em termos de futebol no Brasil. Nós temos a Série A, temos a Série B, que está super valorizada, temos a Série C e agora temos a Série D. Eu invoco até o testemunho de alguns seus colegas de que alguns até pregavam a extinção da Série D. E nós, então, dentro dessa observação sua, dentro desse critério que é salutar, que você está mencionando, 40 clubes na Série D. Agora, procurando selecionar, reduzir para 32, você está me entendendo? Para selecionar. Houve um protesto geral, Não só os 40 que começaram participando, mas agora mais equipes querem participar. Entendi. Eu até aproveito o prestígio e o conceito desse programa, que uma das últimas equipes que me procurou pessoalmente foi o Juventude, do Rio Grande do Sul, um clube com muita tradição, mas com muita tradição. Eu não posso dizer entra e sai, não. Eu mandei para os departamentos, eles querem participar da Série D. E um clube com muita tradição no futebol brasileiro. Eu não decido nada pessoalmente, eu mando para os departamentos competentes. Um clube de São Paulo, São Paulo Futebol Clube, acaba de anunciar que vai requerer, retroativamente até 1997, um ressarcimento pelo fato de ter, segundo o clube, prejuízos por conta de jogadores convocados. O valor monta até a 18 milhões. Como responder a isso a CBF? Quem vai responder é o nosso departamento jurídico. A CBF responde através dos seus departamentos. Eu não sou dono da CBF, eu sou o maior responsável. É legítimo esse pleito? Assumo. Eu não posso discutir antecipadamente, nem dar minha opinião antecipadamente se é legítimo. Eu acho que é legítimo qualquer pessoa se dirigir à CBF pleiteando o que deseja. É legítimo. Como também é legítimo que a CBF estude dentro do seu departamento competente nesse aspecto. Deve ser o nosso departamento jurídico, o doutor Carlos Eugênio, que está há muito mais tempo na CBF do que o José Maria Marinho, e também o departamento financeiro. Eu não entro nem nas preliminares e nem no mérito. Falar um pouco da CBF. O senhor, presidente da Confederação Brasileira de Futebol, é também o presidente do comitê organizador local da Copa do Mundo. Há quem entenda haver um conflito de interesses entre as duas funções. O que é que o senhor acha? Eu acho que não existe nenhum conflito. Primeiramente, quero dizer que não fui eu que criei essa situação, absolutamente. Eu cheguei e já existia essa situação. O ex-presidente Ricardo Teixeira era presidente da CBF e também presidente do COL. É uma sociedade devidamente registrada na junta comercial. Não fui eu que criei os seus estatutos, é registrado na junta comercial. Então, eu já cheguei, já existia essa situação. Então, não posso me alongar, porque eu vou procurar apenas, isso sim, cumprir a minha missão, dando continuidade, tanto como presidente da CBF, como também presidente do COR. O ministro do Esporte, Aldo Rebelo, numa entrevista até aqui neste programa, falou claramente que ele considera desejável que dirigentes de entidades que comandam esportes no Brasil que tenham nos seus estatutos uma regra que limite o número de mandatos dos seus dirigentes. Qual é a sua opinião sobre isso? Duas coisas. Primeiro, que não se aplica a mim. Eu vou cumprir o mandato, então não se aplica de jeito nenhum.
existe a questão do estatuto e existe também a questão de foro íntimo de cada dirigente. Eu acho que essas observações não atingem e não irão atingir José Maria Marinho. Mas o senhor acha que seria salutar para a CBF, que é uma entidade aí importante no dia a dia dos brasileiros que amam o futebol, que essa entidade adotasse tal regra de limitação do número de mandatos dos seus dirigentes? Fernando, quem decide isso são os presidentes das federações e os presidentes de clubes. Mas a sua posição pessoal? A minha posição vai ficar demonstrada ao final do meu mandato. A minha posição vocês vão conhecer. O meu mandato termina em 2015, vocês vão conhecer a minha posição. Vocês vão ver claramente a posição do José Maria Marinho. O senhor não pretende eu não quero mais um mandato? Eu vou cumprir a minha missão, vou fazer o possível, tudo que estiver ao meu alcance, para apresentar uma CBF, acima de tudo, moderna, uma CBF com a sua sede própria, a sede própria. Já compramos a sede própria, já estamos instalando a sede própria, onde a principal preocupação é fazer um museu de acordo com as tradições e com as conquistas do futebol brasileiro. O acervo do futebol brasileiro é o maior do mundo e necessita de um museu o mais depressa possível. Então, eu espero aumentar em muito a receita da CBF, ampliando os patrocinadores e, acima de tudo, que é muito importante, deixando a CBF em perfeitas condições para quem me suceder. Como o senhor vai conduzir sua sucessão? Quem escolhe são os clubes. O senhor não é candidato a mais um mandato? Então posso entender que o senhor é favorável à renovação? Eu vou cumprir a minha missão, terminar meu mandato. Eu estou preocupado em fazer uma boa administração. Eu não estou preocupado em sucessão, o que vai... Tenho duas preocupações pela frente. Primeiro, a Copa das Confederações. E uma grande missão, que é a Copa do Mundo. A nossa responsabilidade é muito grande. É muito grande. Então, a minha preocupação principal, e digo mais, falo com você com toda a sinceridade, Fernando. Tendo como objetivo a Copa do Mundo, eu não tenho compromisso com ninguém. O meu objetivo é a Copa do Mundo e tenho compromisso com o torcedor brasileiro. Com o torcedor brasileiro eu tenho compromisso. E não vou ficar comprometido com quem quer que seja, a não ser o que é muito importante, com o torcedor. E o torcedor o que quer? Além da construção das várias arenas que estão sendo executadas no Brasil, o torcedor quer, acima de tudo, a construção de uma grande seleção. Isto é o sonho do torcedor. Isto é o desejo do torcedor. O que depender de nós, para não se repetir, eu era garoto, tinha 17 anos, era atleta do São Paulo Futebol Clube. O que aconteceu em 1950, nós vamos dar todo o nosso esforço, todo o nosso sacrifício, todo o nosso trabalho e o que é muito importante, toda a nossa coragem em tomar atitude. O que for preciso tomar em termos de decisão, eu assumo essa responsabilidade. Eu vou tomar decisões visando, acima de tudo, o melhor para a seleção brasileira e aquilo que é desejo do torcedor brasileiro. Presidente, ainda sobre o cargo de presidente da CBF, uma vez aqui também neste programa, o Ronaldo, ex-jogador de futebol, que está no call agora, falou, por hipótese, que no futuro gostaria de ser um dirigente do futebol brasileiro, sugerindo que no futuro poderia, enfim, quem sabe ser presidente da CBF. Acho que o Ronaldo, ex-jogador, poderia dar um bom presidente da CBF? O Ronaldo é um vencedor como atleta, vencedor como empresário, um homem respeitado no mundo inteiro. É muito bom, eu fico muito feliz, muito alegre que um atleta, nem jogador, um atleta com o prestígio, com a fama, como o Ronaldo, pelo qual tenho o maior e mais profundo respeito, o nosso colega no qual está ajudando muito o futebol brasileiro,
ele tenha externado o seu pensamento. Isso é muito bom, isso é muito bom. Eu acho que com simpatia o nome com dele. muita simpatia, mas com muita simpatia, o Ronaldo deu uma grande contribuição ao futebol brasileiro. Ronaldo, presidente da CBF, então é uma ideia boa. Como dirigente, eu não quero direcionar, veja bem, o objetivo do Ronaldo para esta ou para aquela direção. O Ronaldo dirigente, em qualquer sentido, me agrada. Inclusive na CBF. Se ele dirigente, ele pode ser de clube, de federação, de CBF. Eu acho que faz parte do jogo democrático. É uma hipótese. Eu respeito e digo isso com a maior convicção. Esse desejo dele, ou essa manifestação dele, totalmente natural e ele está à vontade. Porque ele deu uma grande e enorme contribuição ao futebol brasileiro, em todos os sentidos. E, inclusive, é um exemplo para a nossa juventude. Gestão da CBF. Quando o senhor assumiu, foi informado que seriam revistos, analisados alguns contratos da gestão anterior. Em que pé estão essas análises? O que foi feito? Estamos estudando. Dentro do possível, temos chamado alguns patrocinadores, conversando com eles, dialogando com esses patrocinadores e temos, acima de tudo, encontrado boa vontade por uma parte considerável desses patrocinadores. E espero, até terminar... O senhor pode dar algum exemplo ou não? Não entendi. Algum exemplo de contrato revisto? Não, veja bem, a maioria, ou quase a totalidade dos contratos, existe a cláusula de confidencialidade. Existe mesmo. E eu tenho que respeitar. Mas com o andar dos entendimentos, naturalmente... Entendi. Por exemplo, então, você deve ter tomado conhecimento através da imprensa que a TAM deixa de patrocinar. Isso, a TAM. Ela vai deixar de patrocinar? Isso, nós, claro, já estamos em entendimento com outra empresa ou outras empresas, estamos em entendimentos. Agora, só para eu entender, a TAM de fato está saindo, vai deixar de ser patrocinadora e uma outra companhia aérea talvez entre no lugar? Nós estamos procurando que uma outra companhia entre no lugar. E como nós achamos perfeitamente natural, a TAM, depois de vários anos, patrocina a CBF, por qualquer circunstância, por qualquer motivo, não deseja mais, vamos procurar outra. Uma reportagem da Folha, até a propósito da TAM, mostrou recentemente que uma parte dos recursos do patrocínio iam para um amigo do seu antecessor, Ricardo Teixeira. Esse episódio ajudou, inclusive, até nessa decisão da TAM de querer interromper o processo? Que eu saiba, não contribuiu nada. Eu acho que a TAM, pelo que eu soube, através da imprensa, mudou a sua direção. Se não me engano, agora é uma empresa chilena que entrou, então isso naturalmente deve ter contribuído. Mas, a meu ver, e junto à CBF, não teve nenhuma relação, de acordo com as notícias que chegaram ao nosso conhecimento, não teve nenhuma relação com a questão de patrocínio, o que foi divulgado. Foi uma questão interna, muito mais, acredito, da TAM. Entendi. A companhia que pode substituir a TAM como patrocinadora pode ser uma companhia aérea também do exterior? Porque até que no Brasil nem há tantas disponíveis. Nós estamos conversando. Inclusive com companhias do exterior? Nós abrimos o leque de conversação. Abrimos o leque de conversação. Estamos com o tempo mais ou menos estourado. Ia pedir para a gente fazer um bate-bola mais rápido aqui. Transparência na Confederação Brasileira de Futebol. Em 2011, anterior, portanto, aí à sua chegada, houve um bônus que foi repartido entre os integrantes funcionários do COL, bônus de 2.339.000. Esse tipo de premiação e partilha de bônus ainda continua sendo feito dentro da CBF? E de que forma o senhor acha que talvez transparência em relação a isso ajudaria até a melhorar a imagem da confederação? Isso foi no COL, e isso, veja bem, isso faz parte do contrato assinado com a FIFA. Certo. Então não envolve CBF, é uma questão interna da FIFA. Entendi.
Ainda então sobre a CBF, o Ministério Público recentemente disse que é importante que a cidade-sede, São Paulo, divulgue o contrato que fez para sediar a Copa do Mundo em todos os seus detalhes. O contrato tinha uma cláusula de confidencialidade, só que agora a autoridade está dizendo que tem que divulgá-lo. Por que ele não foi divulgado? Qual é a sua opinião a respeito? Primeiro, eu também não me encontrava quando foi assinado esse contrato ou esse convênio. Então, isto cabe exclusivamente ao Ministério Público e, naturalmente, junto à Prefeitura de São Paulo. A CBF absolutamente não tem nada a ver com isso. O senhor acha bom que sejam divulgados esses contratos? Eu acho o principal é que as contas serão apresentadas junto ao Tribunal de Contas, ou do município e do Estado. E serão, Isabel, o órgão adequado para julgar essas contas. Entendi. Ricardo Teixeira se recebia por conta de uma consultoria que prestava a CBF. Ele continua sendo um funcionário ou consultor remunerado pela CBF até hoje? Continua por uma razão muito simples. Nós temos muitos contratos e que continuam sendo examinados. Tem que haver uma consulta quase que constante para nós sabemos principalmente algumas minúcias que precisam ser esclarecidas. E ele dá consultoria sobre isso, é isso? Conversamos quando existe, temos muitos contratos de exame, alguns contratos, inclusive, que deverão ser renovados. Então, nós trocamos ideias e esta consultoria tem sido muito válida até hoje. Eu tenho um número aqui, presidente, que foi divulgado à época, até junho. O valor do contrato dele era de aproximadamente cerca de R$100 mil. É mais ou menos isso que foi mantido? Mais ou menos isso. E vai ser mantido, o senhor imagina, até quando esse contrato entre CBF e Ricardo Teixeira? Eu espero, este ano, devemos fazer análise de todos os contratos. São vários contratos, Eu espero que este ano essa análise estará terminada. Espero terminar este ano. Aí então seria encerrada a relação de consultoria entre Ricardo Teixeira e CBF? Eu acredito que, encerrando o período de exame dos contratos assinados anteriormente, eu acredito que no próximo ano não haverá necessidade dessa consultoria, que até hoje tem sido muito válida e necessária. Eu não vou fazer nenhum juízo de valor aqui, mas é notório que durante a gestão anterior, sobretudo no final, houve um abalo para a imagem da CBF. Não é? Abalada a imagem da CBF, aí houve a troca, o senhor assumiu, saiu Ricardo Teixeira. Tem alguma atitude que o senhor acha que na sua gestão o senhor poderia tomar para melhorar a imagem da CBF em relação ao que foi na gestão anterior? E eu aí até pergunto, a gente sempre tem dúvidas sobre os contratos de patrocínio, embora eles tenham cláusula de confidencialidade, não há um nível maior de transparência que poderia ser aplicado, ainda que exista a confidencialidade? Salários de funcionários, os custos da entidade, isso não é muito conhecido. Eu queria esclarecer que nós temos auditoria na CBF e as contas da CBF, elas são julgadas por uma Assembleia Geral. As contas são colocadas, apresentadas para todos os presidentes de federações, as 27 federações, e os clubes, os presidentes de clubes. Então não é uma coisa fechada, não é uma coisa sigilosa. Está lá. Qualquer presidente de federação, qualquer presidente de clube pode pedir essas contas e serão apresentadas. E funciona uma auditoria junto à CBF. Não seria melhor já colocar na internet à disposição de qualquer pessoa? Mas a maioria, ou a totalidade dos patrocinadores, é uma condição, uma primeira condição, é que haja confidencialidade. Se nós fizermos isso com o patrocinador, nós vamos afugentar a maioria. E a CBF, graças a Deus, não é com José Maria Marinho, eu já encontrei, né, a CBF em boas condições no campo financeiro, em razão desse comportamento, desse procedimento do ex-presidente Ricardo Teixeira. Ou seja, a confidencialidade desses patrocinadores que já estavam lá.
Já estavam. E sobre a administração interna da CBF, eu digo, os custos operacionais, salários de todos os seus integrantes, bônus, prêmios, funções, esse tipo de informação, será que em relação a esse tema poderia haver mais transparência? Eu acho que já existe isso. Já existe essa transparência. A CBF não é o presidente que estabelece os salários dos funcionários. Quando eu cheguei na CBF, todos os diretores apresentaram o seu pedido de demissão para eu ficasse totalmente à vontade. A maioria esmagadora permaneceu, a grande maioria permaneceu nos seus cargos. Porque eu não quis, de maneira nenhuma, estou chegando na CBF, vou substituir todo mundo e vou colocar quem? Primeiro, quem conhece o trabalho lá, quem já está familiarizado. Então, funcionários de absoluta confiança do Ricardo, mas que também eu conhecia a competência e a capacidade. No campo jurídico, no campo financeiro. Agora, seria temerário eu chegar e querer fazer uma transformação total. Aos poucos, paulatinamente, nós estamos fazendo uma reposição de algumas peças que nós julgamos ser necessárias. Copa do Mundo. Não é segredo que nas Copas do Mundo, quem já assistiu uma sabe, há jogos que são pouco atraentes para o público local. Vamos dizer no Brasil, um jogo entre Irã e Costa Rica. É difícil atrair público para encher esses estádios tão grandes. O que a CBF, junto com a FIFA, poderão fazer, essas duas entidades, para garantir que os estádios estejam cheios, inclusive nesses jogos menos, vamos dizer, atraentes? É difícil você antecipadamente, Fernando, dizer que vamos usar essa fórmula que vai dar certo. Quais são as possibilidades? Isso acontece em toda a Copa do Mundo. Em toda a Copa do Mundo. Eu acredito, inclusive, que muitos virão ao Brasil pela Copa do Mundo, mas também muitos virão para fazer turismo, conhecer o nosso país. Então, esse aspecto que num jogo de seleção menos famosas, com menos craques, com menos, vamos dizer, menos artistas no palco, infelizmente isso vai ocorrer. Não poderia ser distribuído o ingresso mais barato nesse caso, fazer alguma forma. Mas isso, Fernando, nós podemos, veja bem, observar de longe, porque existe a empresa responsável pela venda, pela edição dos tickets que chamam, é que caberá a ela decidir. Agora, é muito difícil para nós que estamos organizando chegar para a empresa que organiza, você deve fazer isso, é muito difícil. Então, a nossa posição é muito mais de expectativa e, se procurado para dar uma opinião, nós vamos dar opinião. E a sua eu concordo com você. Presidente, é verdade que a relação da CBF não é a melhor possível com o Palácio do Planalto? Não, olha, nós temos maior respeito e admiração pela atuação da presidente. Ela, veja bem, merece, os nossos parabéns pelo que está fazendo em termos da infraestrutura. Nós estamos totalmente integrados, cada um trabalha de um lado, o governo está trabalhando de um lado, a CBF está trabalhando do outro lado, o COL também, lado a lado, o COL está lado a lado, o ministro Aldo Rebelo tem comparecido em vários eventos conosco. Como o Brasil é muito grande e são várias arenas a serem visitadas, não digo nem vistoriadas, visitadas, de vez em quando vamos juntos, de vez em quando ele vai para um lado, o Marinho vai para outro, o Bebeto vai para um lado, o Ronaldo vai para outro. Então, nós nos dividimos para atender a demanda de visita às diversas arenas existentes no Brasil. Então, existe uma integração total. O governo está muito bem representado no COL, inclusive, muito bem representado no COL. Temos dialogado quase que diariamente. Eu quero, inclusive, fazer justiça ao ministro Aldo Rebelo. Ele tem sido um grande companheiro, um grande parceiro, e nós temos os mesmos objetivos e, o que é muito importante, uma integração completa. Mas o senhor sabe que em outras épocas o presidente da CBF tinha encontros mais regulares até com o presidente da República.
essa relação mais próxima com a presidência da República hoje não existe. Mas Ou é estou fácil errado? de explicar. Olha, quando você fala relação mais próxima, você deve se referir ao ex-presidente Lula. O Lula, eu respeitosamente chamo um presidente boleiro. O Lula é do futebol. O Lula adora o futebol. O Lula frequenta estádio de futebol. Nós já marcamos. O primeiro jogo do Campeonato Paulista é Santos, que foi o campeão, contra o São Bernardo, que subiu. Então nós já marcamos, vamos assistir juntos o jogo em São Bernardo, de Santos e São Bernardo. Por quê? Vamos almoçar e depois vamos para o jogo. Por quê? O presidente, ele não é torcedor de véspera. E outra coisa que eu quero dar meu testemunho, o presidente Lula entende de futebol. Não é apenas um corintiano fanático, não. Ele gosta, entende de futebol e frequenta estádio. Então, há uma diferença muito grande. A presidenta e o presidente, até nesse aspecto. Então, eu respeito profundamente o comportamento da presidente, como respeito, veja bem, e fico feliz do Lula ser um boleiro que nem o Marinho, porque ele é boleiro. Na Olimpíada ele me ligava quase todo dia acompanhando a seleção olímpica. Então, veja bem, é questão de gosto, de gosto. Agora, Por isso que você disse que o ex-presidente sempre estava ligado. Porque ele é boleiro, com devido respeito, o Lula naturalmente vai ver esse programa. E a Dilma não é boleira. Não, mas veja, ela atualmente deve gostar de outro esporte e a gente respeita. Mas essa diferença, que o Lula é boleiro corintiano fanático. O senhor foi político muitos anos, enfim, ocupou cargos públicos, é filiado ao PTB ainda, mas agora está um pouco afastado da vida política partidária. Mas ainda assim, que avaliação o senhor faz do governo Dilma Rousseff? Eu acho que é um governo de continuidade. O governo do presidente Lula foi um governo bom, muito bom. O desenvolvimento do Brasil alcançou a toda a camada social e ela está dando continuidade. Então, merece até os nossos cumprimentos. Quer dizer, deu continuidade, é uma coisa boa e o país está tranquilo. O mercado de trabalho está aí, e nesse aspecto vamos aproveitar para dizer que a Copa do Mundo no Brasil deu um impulso muito grande pela quantidade enorme de empregos que gerou em todo o Brasil, e principalmente o grande legado que vai deixar, Não posso deixar de perguntar, em quem o senhor votou para presidente em 2010? Em quem eu votei, mas olha, eu estou com meus 80 anos, até com a minha memória nem anda boa, viu? Não posso deixar de perguntar uma outra pergunta delicada que tem saído na mídia de vez em quando. Quando o senhor foi deputado estadual, anos 70, fez discursos na Assembleia Legislativa e algumas pessoas entendem que alguns discursos que o senhor fez, muito ácidos, duros, acabaram levando à prisão e depois à morte do jornalista Vladimir Herzog, que era da TV Cultura. O que o senhor tem a dizer sobre esse episódio? Por intriga. Por intriga. Quê? Não, por intriga, porque muito ao contrário. Primeiro, eu fui o governador que extinguiu o DOPS, fui procurado por várias pessoas, o delegado DOPS, quando eu fui governador, era o delegado Tuma. Quantas pessoas foram me procurar e achavam que estavam sendo presos injustamente, mandava soltar. Nunca, quando fui governador, nunca tive um único problema com o presidente Lula, nunca, que era a época das greves, nunca tive, pelo contrário, tem uma intriga, uma mentira, não teve nada, absolutamente nada a ver com isso, nada, pura intriga. Não acho nada para me atingir no futebol, no campo do futebol, e vão procurar inventar coisas que nunca ocorreram. Mas, de fato, os seus discursos, tem um discurso do senhor, nos anos 70, muito duro contra a TV Cultura, a forma como a TV Cultura era conduzida, justamente na época em que Vladimir Herzog foi preso. E é realmente uma coincidência muito grande, o seu discurso na Assembleia e depois a prisão dele. Eu torno essa tudo intriga, não tive nada a ver com isso, Eu fui um deputado atuante, muito atuante.
pura intriga, não encontraram nada para falar do Marinho, dirigente esportivo, e passam a lançar uma intriga que não tem a menor procedência. E quem me conhece, quando fui governador, inclusive fui eu, no meu governo, fui eu que extingui o DOPS. O senhor acha que talvez por conta, enfim, desse episódio, isso dificulte um pouco a aproximação entre CBF e Presidência da República com a presidente Dilma Rousseff? De jeito nenhum, porque isso é pura intriga, pura intriga, pura intriga. Mas o senhor não era crítico à TV Cultura, presidente, na época? Eu era deputado na ocasião, Hoje eu sou o José Maria Marim, presidente da CBF. Eu sou o presidente da CBF, hoje o José Maria Marim. Querer fazer uma análise, um julgamento do atual presidente da CBF, invocando coisas do passado, do qual eu não posso ser acusado de nada, absolutamente nada, é uma intriga muito grande de quem não achou nenhum motivo para me criticar como dirigente esportivo. Depois que eu deixei o governo, fui 6 anos presidente da Federação Paulista de Futebol. 6 anos. Pela primeira vez no clube do interior, foi campeão do interior. Eu saí com o melhor atestado em antecedentes como presidente da Federação de Futebol. Nunca recebi qualquer crítica sobre o meu comportamento como presidente, como homem e como dirigente. Agora, procuro através da intriga, querer atrapalhar a nossa administração como presidente da Confederação Brasileira de Futebol. Mas não vão conseguir, porque torna a insistir uma intriga muito grande. Por quê? Porque não encontraram nada, mas nada que pudesse atingir a conduta do José Maria Marim, presidente da Confederação Brasileira de Futebol. Sobre esse episódio, só para concluir, na época específica, o senhor tinha crítica sobre como a TV Cultura era comandada? Eu poderia até eventualmente fazer alguma crítica a um organismo, a uma empresa, a uma organização, poderia eventualmente fazer, mas não procurar atingir uma pessoa, de maneira nenhuma. Procure na minha vida toda, como dirigente esportivo, como governador, se eu alguma vez procurei atingir individualmente alguma pessoa ou a honra de alguém individualmente. Se eu persegui alguém individualmente, se eu maculei alguma pessoa individualmente, muito ao contrário. Eu sempre fui um homem conhecido pela conciliação, pela concórdia e pela tolerância. E tenho várias pessoas que amanhã, tenho certeza absoluta, ao tomar conhecimento dessa infâmia, dessa injustiça comigo, porque não conseguiram nada, absolutamente nada. Primeiro, começaram dizendo que eu, José Maria Marim, tinha me apoderado de uma medalha, para me desestabilizar, antes de eu tomar posse. Uma medalha. Quando fui apontado como sucessor do Ricardo. E agora, mas eu provei, à frente da Confederação Brasileira de Futebol, eu provei quem era José Maria Marim. Não conseguiram. Agora vem essa infâmia, grande infâmia, grande intriga. E todos que me conhecem, todos que tiveram a oportunidade de me conhecer pessoalmente, sabem que isso não passa de uma intriga, de uma infâmia. Por quê? Porque não encontraram nada, absolutamente nada,
para me criticar como dirigente de futebol. Então, infelizmente, temos que enfrentar esse dissabor. Presidente José Maria Marim, da Confederação Brasileira de Futebol, muito obrigado por sua entrevista à Folha de São Paulo e ao portal UOL. Eu que agradeço a oportunidade. Ao finalizar, Deus me deu muita confiança, mas muita confiança em toda a minha vida. Eu sou filho do imigrante espanhol. Meu pai lutava boxe. Ganhava a vida dando murro. Mas graças a uma família pobre, de origem pobre, e graças ao futebol me formei em Direito pela USP. Fui vereador, reeleito presidente da Câmara Municipal, a Câmara que está hoje lá. A atual Câmara fui eu que inaugurei a Câmara. Quase a metade do orçamento da Câmara foi devolvida à Prefeitura. Deputado 8 anos, vice-governador, governador, vice-presidente da CBF, 6 anos presidente da Federação Paulista de Futebol. Estou casado há 55 anos, namorei 3 anos, fiquei noivo 2 anos. Deus me deu tudo que o homem podia esperar da vida. Me deu muito mais do que eu esperava e talvez muito mais do que eu merecia. E eu tenho uma confiança muito grande, primeiro em mim. Toda essa infâmia, essa intriga, que parte de um mentiroso, contou certa vez que viajou comigo para Cochabamba. Eu nunca estive em Cochabamba, eu nunca estive na Bolívia, que eu tive encontro com um personagem político, nunca tive esse encontro, Então, a mentira, a infâmia, não irá prevalecer de forma nenhuma. Não é sobre o José Maria Marim, não. Sobre a minha vida inteira de portas abertas, de portas abertas, de portas abertas. Talvez alguém não se conforme de que um ex-jogador de futebol, filho do imigrante, chegue primeiro a governador do seu estado e depois, como ex-atleta, chegue a presidente da Confederação Brasileira de Futebol. Eu até entendo, então devo perdoar essa raiva, esse ódio. Não vou dizer inveja, não. Mas esse ódio, essa raiva, como eu aprendi também, os cães ladram, mas a caravana sempre passa. Muito obrigado.